Bem-vindos ao canal GT, meu nome é Gilson Teixeira e você está em mais um resumo de EBD, onde hoje iremos fazer menção do terceiro trimestre que se inicia com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves e hoje iremos expor a lição 1, que tem por tema a igreja que nasceu no Pentecostes, que tem por data dia 6 de julho de 2025, texto áureo da lição. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Leitura diária, segunda-feira. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 3. A manifestação divina e os sinais do Pentecostes, terça-feira. Atos capítulo 2, versículo 4. O derramamento do Espírito, quarta-feira. Atos capítulo 2, versículo 11. E o capítulo 10, versículo 46. Louvor e adoração, quinta-feira. Atos capítulo 2, versículo 20. A esperança futura, sexta-feira. Atos capítulo 1, versículo 5. Uma experiência específica e definida. E no sábado, Efésios capítulo 5, versículo 18, uma experiência contínua. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 14, nos assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém,
seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A nossa introdução nos diz o seguinte: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas o Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Tópico 1 da lição: a natureza do Pentecostes bíblico. Subtópico 1: a natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 36. Subtópico 2. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a Igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Deuteronômio capítulo 9, versículos 10 e 11. Aqui, no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias capítulo 30, no versículo 33. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Subtópico 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo.
Atos capítulo 2, versículos 22, 23, 24, 32 e 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão "nos últimos dias", Atos capítulo 2, versículo 17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Tópico 2 da lição: o propósito do Pentecostes bíblico. Subtópico 1: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, 1. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Atos 10,46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças, 1 Cor 14,17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Subtópico 2: poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Atos capítulo 4, versículo 33. Tópico 3 da lição: características do Pentecostes bíblico. Subtópico 1: uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 15 e o capítulo 2, versículo 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. João capítulo 15, versículo 3.
e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 5. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 33. Subtópico 2. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículos do 44 ao 46. Subtópico 3. As línguas e o amor. A evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Conclusão: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Lembrando que a nossa verdade prática nos ensina que a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. E a palavra-chave da lição 1 é Pentecostes. E esse mais um resumo DED. Obrigado por nos acompanhar e nos veremos na próxima lição. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.